fala galera, a gente tá aqui hoje para um episódio diferente com um convidado especialíssimo, Renato Rocha, nosso grande amigo aí, guitarrista do Detonautas. E vamos falar sobre muita guitarra hoje, né? Não tirar dúvidas. Palco, estúdio. Seja bem-vindo, Renato. Maneiro. Obrigado, Sérgio. Seja Valeu, Paulo. bem-vindo, seja bem-vindo. É isso Satisfação. aí. Sérgio é meu amigo há muitos anos. Prazer te conhecer, Paulo. Prazer conhecer também. E obrigado pelo convite aí. Muito Que bom. isso. Pois é. Nossa. Cara, o lance é o seguinte, já de cara temos aqui uma evolução do setup da guitarra, né? Porque... É o primeiro setup do século XX, do século XXI, que temos aqui no programa, né? Vamos... É verdade. Caraca, é verdade. Muito velhaveira. Caraca. Não, nesse zero preconceito. Sim. Já cansei de ter, já tive várias pedaleiras também e tal. Mas é curioso, né? Que até agora essa é a primeira vez que tá demorou pintando. pra falar, né? Demorou pra falar, isso é verdade. A gente demorou pra falar. E aí, qual que foi como é que você chegou aí? Cara, é louco isso, porque assim, quando a gente começa, eu lembro de ter uma pedaleira enorme, de vários pedais analógicos e tal. Eu adoro, também tenho em estúdio, né? Tenho em casa vários e tal. E a situação do ao vivo, eu comecei a transportar isso tudo para o ao vivo, né? Levava os amplis e tal. E, cara, quando o Detonautas começou a fazer turnê nacional, né? No Rio de Janeiro a gente ainda tinha algumas situações mais de controle, que a gente já conhecia as casas, já sabia. Mas o que aconteceu? Eu saí com uma pedaleira enorme, cheia de coisa e tal, beleza, linda, maravilhosa, bonitona, né? Aquela de foto, né? E beleza, fui pra estrada, começou a rolar, cara, chegou uma situação que primeira situação que aconteceu que me deixou assim, numa casa a gente tava com um ruído muito grande. E eu falei, cara, aqui agora? O negócio todo preso e tal, e faz aquelas testagens, inverte fase, não sei o que, a coisa não resolveu. Falei, bom, ferrou. Provavelmente o áudio, né, o gerador de luz e áudio era o mesmo. E dá aquele ruído, não sei o que. Puta, e eu mesmo com um humbucker, né, com a Les Paul, que menos ruído que um single, né? Mas ali eu tive que desmontar a parada toda, ir um por um, botar bateria pra ver se blindava de alguma forma e tal. Ali o trabalho que o cara fez pra aprontar a pedaleira, eu desfiz em 15 minutos. Eu e acho que na época era o Michel, o Road do Detonautas, que trabalhava comigo ali direto. Hoje eu tô com o Arthur aqui, no meu braço direito, esquerdo. Ele tá ali no backstage, trouxe tudo aqui, montou, obrigado. E, cara, a gente desmontou aquilo tudo, botou pra funcionar, minimizou, mas ainda tinha algum ruído e tal, beleza. Aí a coisa foi evoluindo, eu fui atualizando meu setup, eu continuei com pedais analógicos, amplificadores analógicos e tal. E como eu comecei na guitarra tarde, cara, eu comecei a tocar guitarra com 18, 19 anos. Eu comecei tocando piano, criança. Legal. Né? E tive banda desde 12 anos de idade, tocando teclado e tal, não sei o quê. E eu comecei a tocar guitarra mais tarde. Essa pesquisa toda aconteceu meio que na prática, entendeu? Uhum. Então, eu fui atualizando fui aprimorando meu setup, né? Claro, a partir do momento que a gente começou a fazer mais shows e tal. E aí, enfim, eu comecei a perceber que primeiro, a gente em 2002, por exemplo, viajava, cara, a gente despachava 1.500 quilos na esteira, avião, bateria inteira do Fabinho, setup do Cleston de percussão, DJ, amplificador, caixa, e levava a parada toda, armário de guitarra, sabe? A coisa piorou, na verdade, em termos de estrutura doméstica, né, aqui. Sim. A gente hoje, para ir para o Nordeste, é muito mais difícil, o custo da coisa. Ficou tudo muito mais caro. Ficou tudo né? mais caro. A logística ficou muito cara, entendeu? Mas, enfim, em paralelo, os equipamentos foram evoluindo. Eu já tinha tido pedaleiras digitais, mas não me dava bem com distorções, com drives, achava aquilo de plástico, sabe? Tinha até um certo preconceito depois, que eu falei, não consigo timbrar isso. Preferia os pedais e tal, tirava som legal, preferia os amplis, as válvulas, né? Então eu fui para esse lado ao longo do tempo, né? Aí, cara, por exemplo, a Zoom era uma marca que eu tinha um certo preconceito com lance de distorções e tal. Cara, quando eu me deparei com essa, acho que foi o Fio que deu um toque. Pô, tu já ouviu a G5N e tal? Essa é qual? Essa é a Zoom G5N. Eu falei, não ouvi não. Já meio assim, não ouvi e tal. Bicho, quando eu testei, eu fiquei de cara. Falei, porra, agora sim. Ele que te mostrou? Ele que me mostrou um link pra algum review, alguma coisa assim. Aí eu, pô, maneiro. Eu conheço a galera da Royal no Brasil aqui, o René, a Ana Paula, que representa a Zoom e outras marcas e tal. Dei um toque neles e tal, ele falou, cara, acho que você vai gostar.
Aí eu comprei, cara, no escuro, assim, porque é um custo-benefício maravilhoso, né? Sim, não é uma pedaleira cara, né? Não é né? Tanto que, assim, eu já tô com ela há uns 5, 6 anos, sei lá. Na estrada, ela nunca parou. Despachando nem precisa, que você bota ela na mochila, né? Você bota ela... A galera tem a gente já tem um equipamento nosso lá, as bags e alguns cases e tal, que a gente já leva tudo. Guitarra vai no case, vai na bag, em cima do avião e tal. E quando a gente está de ônibus, a gente consegue levar nossos amps. Mas mesmo eu levando os amps, eu estou usando essa aqui direto no PA e direto no meu in-ear, né? Pra galera também. O Tico não está usando in-ear, mas a gente bota monitor de chão que ele prefere, a comunicação com o público, calor e tal. E de resto, todo mundo de fone. Então eu uso, por exemplo, um falante, né? A gente usa no send return do amp, para eu ter um retorno de palco. Caso dê algum problema no meu fone, sei lá, qualquer pau lá, eu tiro, eu tenho... Ela tá ventando ali, você pode, né, aumentar, diminuir e tal. Mas não é o timbre fiel que tá rolando aqui, porque a gente já tá passando por mais um falante. Então dá uma pequena diferença, às vezes fica um pouco mais velado e tal, enfim. Mas você faz tranquilo também, numa emergência você tá tocando, tranquilo. Na verdade, assim, né, acho que a origem do sinal, né, vir de outra coisa, o som é diferente, óbvio. Nunca você vai, né, não sei se nunca, né, mas... Não, realmente, naturalmente, fisicamente impossível. Você tá passando por um falante, vai mudar. E até não tá passando pelo PA direto. O próprio falante de guitarra aqui a gente tá simulando vários amps e vários falantes, várias caixas e tal, então naturalmente se eu colocar mais um no caminho, vai ter uma... Claro, você tá colocando mais uma curva de equalização. E até o próprio falante de guitarra é desenhado para cuspir de uma determinada maneira, né? Para falar de uma determinada forma, né? Ele não vai ter uma resposta plena. Mas você tem o feedback, você chega com a guitarra perto, você tem o feedback. Eu ia falar isso, você não fica com o palco silencioso, que aí você pode aproximar... Tem situações assim, esporádicas, que você vai fazer um show mais intimista, alguma festa pequena, alguma coisa, sei lá, que a gente gosta de tocar, cara. A gente não é uma banda que fica escolhendo muito, não. Claro, a gente só faz quando tem possibilidade técnica para isso, né? Quando atende nossos requisitos, a gente faz, né? Então, se for um palco menorzinho, alguma situação assim, não precisa nem do amp no palco, a gente bota ela direto, o Fio também tá usando uma, né? O Macarrão também usa em linha, que eu baixo e tal. E foi, entendeu? É só o Fabinho, né? Hoje nós somos um quinteto, né? A gente tem um computador que dispara as bases, com algumas músicas eletrônicas e tal. Mas eu adoro a guitarra ao vivo, né, cara? A liberdade da guitarra. De andar, né? De andar. E o tocar guitarra é muito bom, né, cara? Tu usa sem fio no palco? Já usei, tô até querendo voltar, que eu tô meio cansado dos cabos, assim, né? Mas eu também tive alguns problemas de frequência, dá aquelas mastigadas, aí eu comecei a ficar ressabiado, aí muitos anos que não. Mas eu tô até começando a pesquisar de novo, ver se tem alguma coisa que você possa escolher uma banda de... Tem, claro que tem. Eu que não pesquisei ainda, mas tem. Tem mais coisas... Né? Porque hoje o meu setup tá muito enxuto, eu tô levando 2 guitarras pra estrada, antigamente eu levava 5, 6, sei lá. Né? Tô levando 2, já tem um tempo. Você leva 2 o quê? Tipo, a segunda é backup? Não, eu até uso. Uso porque aí eu tenho um capo, uma parte do show entra, depois que eu toco um violão, ela volta numa música que já tem um capo ali, é uma Les Paul que eu tô usando. Aí eu toco com ela e vou até o final do show. Mais pro final, umas 5 músicas assim. Aí é legal também entrar numa outra, né? Curtir outra guitarra e tal. Isso é maneiro. É legal também. O setup hoje que a galera tá ouvindo aí na câmera é a tua pedaleira já ligada em linha, né? A guitarra tá entrando aqui no drop, né? Tem músicas que a gente faz meio tom abaixo. E depois ele vai para esse SP Compressor aqui, da Exotic, né? Que eu acho muito legal ele por causa desse controle de blend, né? Que ele deixa o som bem natural, mas ele dá um conforto, ele dá um sustenzinho, assim. E recentemente, cara, o Arthur me deu essa dica desse Sonic IR, da Sonic Cake, que é um IR de caixas, né? Então, como eu sempre usei 4 de 12, Marshall e tal, tá ali parado num 4 de 12. Você carregou o IR ali? Não, acho que até o de fábrica, cara. Por enquanto tem um mês isso aí. Então a gente tá testando. Bem novo, ele tava falando, ele tá testando. É bem novo, então. E assim, eu tô perguntando pro nosso técnico de PA, que é o Wallace, tô perguntando pro Zezinho também, que faz o monitor, o que eles estão achando. Eles estão gostando, né? Que é importante a gente trocar essa informação com o cara do PA que sabe, né? O que tá soando ele que tá recebendo, né? Eu ia comentar isso, cara. Vocês viajam numa estrutura onde o técnico de monitor e do PA é da equipe de vocês. Vocês estão viajando com a galera. Então vocês têm um controle bacana do que tá saindo daqui até chegar lá no PA. Porque você montar e mandar direto pro PA e ter um técnico que nem sabe do teu som...
É uma incógnita a mais que você coloca no meio do caminho. Aos poucos a banda vai chegando a um patamar que você tem uma equipe, né? Isso aí é uma coisa que a gente foi conquistando, claro. A gente é uma banda de 97, então são 25 anos de banda. Aqueles 4, 5 primeiros anos ali, a gente fazia, chamava um amigo, né? Por exemplo, a gente participou de um festival que foi icônico pra gente ali em 2001, que foi o MADA em Natal, que a gente sai do Rio de Janeiro, vai pra lá. E aí que a galera do Rio parece começar a prestar atenção na gente. Você tem que sair, né? Porque concentra a mídia num festival desse, saiu no segundo caderno na época e tal, que foi a revelação no festival, não sei o que, aquela coisa, aquele buchiche que vai criando. Então, assim, lá a gente foi com o Thiago Mocotó, que é até irmão do Gabriel Pensador, que é um cara parceiro nosso também, já tem um tempo que a gente não se vê, mas é irmão da galera e tal. E ele foi meio que produtor, o road, o cara fazia tudo. Então, assim, é aquele momento que todo mundo se vira e se ajuda e tal. Né? Eu consegui 7 passagens com uma antiga companhia aérea, Fly, que nem existe mais. Caraca. Exatamente. Ela ficou pouco tempo e tal. Fomos a Natal, voltamos, conseguimos um patrocínio de alimentação, umas coisas assim, sacou? A gente sempre correu atrás das paradas. Né? A gente se dividia e se divide, até hoje é assim. E cada um vai cuidando de uma frente, a gente, tá rolando assim, assado e tal. E funciona dessa forma com a gente, né? Então, assim, depois, quando a banda dá aquela explosão ali em 2002, com Outro Lugar, final de 2002, ela tem 20 anos que a gente lançou esse álbum. Doideira, né? 30 de setembro. Foi no aniversário do Tico, inclusive, eu lembrei disso com ele. Falei, caraca, 20 anos daquele primeiro disco e tal. A gente foi antes, né? A gente sai do MADA ali, a gente é contratado pela Warner e tal. Sim. Né? Tom Capone, Wagner Viana, aquela turma maravilhosa, tem o maior carinho por todos eles lá. A galera do estúdio da Toca do Bandido, enfim... A equipe toda que trabalhou com a gente lá, né? A gente fez... O primeiro não, né? O primeiro a gente fez no Rock House. Depois ele foi pra Toca do Bandido ser remixado lá, pelo Tomás, pelo Tom, né? Mas foi um disco que foi produzido pelo Fernando Magalhães, já, né? Ali. Ele acompanhava a gente nessa andança aqui no Rio de Janeiro. Ele já... Pô, o Fernando é... Fernando que é guitarrista do Barão Vermelho, pra quem não sabe aí. Irmão, né? O sétimo, né? Detonautas. Assim. E, cara, a gente conseguiu ir montando uma equipe. A gente precisa de um iluminador fixo, a gente precisa de uma equipe de hold legal, a gente precisa de técnico de monitor, a gente precisa de um diretor de palco. Porque aí você tá entrando no circuitão que, você tem que chegar... Antes de sair do Rio, ter uma pré-produção para saber se a parte técnica tá ok, se a parte executiva tá ok. Vocês conhecem, estrada, sabe como é que é, né? Então é mais ou menos isso. E esse padrão se manteve, né? Apesar dos altos e baixos da carreira de qualquer artista, com a gente não foi diferente. A gente continua prezando para manter uma qualidade. A galera que vai lá no show não quer ver, não quer saber se você tá com febre, se tá com dor de barriga, se tá o road. Tem que soar bem. A gente chega como se fosse o primeiro show. Até hoje a mentalidade é essa. Né? Entendeu? Então, o Caniço até brincou com a gente uma vez, né? Galera, não pode perder esse olho de tigre, assim, não pode perder o... Né? Isso aí quando a gente estava começando, que o nosso baixista na época quebrou o dedo, o Caniço tocou com a gente, ele, Raimundo estouradaço e tal. Ele trocou altas ideias, e muitas daquelas coisas a gente sedimentou no nosso... Trouxe como verdade. No nosso dia a dia, assim, foi uma referência, antes, né? Isso Entendeu? Passando por, né? É uma banda de relevância. Sim, né? icônica. Entendeu? Então, assim, ele dando esses toques todos, a gente ia aprendendo na estrada, né? A galera aprendendo, convivendo junto e tal, e... Cara, banda é foda, né? Banda é bom pra cacete, mas também é foda, né? É um casamento entre várias pessoas, né? Mas, é maravilhoso, cara. Eu, tenho maior paixão ainda, cara. Tem mesmo. Tanto que, assim, eu até brinco com os caras, cara. Minha parada, por exemplo, eu sou até meio preguiçoso pra tocar música de outros artistas, assim, tirar igualzinho. Nunca foi minha onda. Eu gosto de compor as coisas, de arranjar, de pensar no nosso repertório, de... criar a nossa obra, sacou? E em paralelo eu faço trilha sonora pra TV também, legal. Então assim, minha parada é muito criação, de ficar, porra, que legal. Você já teve disco solo também, né? Fiz um disco com Cleston, de música lounge, né? Também todo produzido em casa. Eu acho que também isso com a tecnologia mais acessível, né, cara? Todo mundo criou um setupzinho em casa. E eu fui também criando o meu quartinho lá, ele conhece e tal. E, cara, fiz um tratamento acústico legal, é um quartinho pequeno. Eu e mais um no máximo, assim. Mas de uma parte do tempo eu tô sozinho lá. Sozinho, mas viajando muito, né? Assim, criando, né, cara? Eu fico, sei lá, 7, 8 horas por dia lá, entendeu? Faço o que eu tenho que fazer pela manhã, procuro sempre fazer alguma atividade física, assim, pra cabeça também funcionar, o corpo responder, já são 47 anos, né? Não dá pra ficar dando mole na coluna, no ônibus, deitado no busão, tu acorda, não sei o quê. Se tu não tiver com
né, alguma resistência, machuca. A estrada é cruel pra caramba, né, mano? Sim. A estrada mói o equipamento e mói a pessoa também, né? Claro, né? Sem dormir, sem comer. Com certeza. É mal, né, bicho? Cara, eu cheguei a épocas Então, assim que eu tava com as pedaleiras, que eu ficava pé da vida, eu levava um uau e um afinador. Que é maravilhoso, Direto né? no amp. Mas Porque tem isso, pra mim, não sei se é pra todo mundo assim, mas no início aquela insegurança do guitarrista inseguro, imaturo, que ainda não tô muito à vontade com a guitarra e tal, né? Eu comecei tarde. Talvez eu quisesse, não, eu vou botar meus pedais aqui, porque ali vai... E não é, cara, tá muito mais em você o lance, o que você quer fazer, a tua pegada. E também no teu conforto com os outros caras da banda, né? Exatamente. Porque é isso, tipo, esse som do palco é o que, todo mundo toca melhor, sacou? Se tá todo mundo ali, né? Banda tem uma coisa diferente, banda não é aquela soma dos 5. A soma de 2 mais 2 não dá 4, a gente se torna uma coisa... além, assim. Eu sei bem disso porque eu sinto isso. Não é uma coisa que estão me falando. Eu já vi outros artistas assim ao vivo que falam, pô, cara, que parada... Acontece alguma mágica ali. E eu vivenciar isso em vários momentos, a gente já passou por grandes momentos, no Rock in Rio e turnês grandes, Nordestes e Sul, fora do país e o caramba. Tem uma coisa que quando a gente dá aquela ignição, que você pode ter até mais ou menos... sei lá, daquele jeito você não acordou tão legal, tá pensando em outra coisa e tal, mas quando rola aquele... A música tem isso, te joga pro presente, né, cara? Isso, pro agora. exatamente. Tudo, né? Quando você se liga nisso, que você não tem como desviar, se você tem que estar concentrado, é um misto aqui de intuição para você também poder, né, dar a tua viajada e concentração. Então, o cérebro tá todo ocupado, né? Tá tudo funcionando ao mesmo tempo, e quando você tá naquele ponto, né? Não é sempre que acontece, mas quando acontece... é maravilhoso, sim. Cara. Isso é muito maravilhoso. E aí o som fica melhor, né? Aí fica tudo bom, né, cara? Aí você fica solto e tal. Aí o garoto vê o vídeo no YouTube anos depois e fala, o que você usou naquele dia? Você não tá entendendo. Um afinador e um delay. Sabe uma coisa? Teve uma coisa que aconteceu comigo que eu nunca vou esquecer, que foi o dia que o batera da banda comprou uma caixa nova, fodaça, lá na Ludwig, absurda, não sei o quê. Aí, porra, não comentou nada, a gente passou som, não sei o quê, cara, começou o show. Eu comecei a pirar, falei, cara, esse som de caixa tá muito bom. Aí, tipo, eu entrei numa pira, assim, caralho, curtindo pra caralho o som de caixa, aí acabou no show, eu falei, cara, bicho, som de caixa é esse? Ele falou, pô, comprar uma caixa nova, Ludwig. Aí eu falei, porra, caralho, tipo, fez o show, fez o meu show, sacou? Mas eu acho que o som tem uma coisa, o pessoal fala, você vai tocar melhor ou pior. O fato é que quando você gosta do som que tá saindo, e quando a sua banda gosta, que é um detalhe diferente, nem sempre é o mesmo, mas quando tá todo mundo curtindo o som de todo mundo, você fica muito à vontade. É que nem uma conversa que todo mundo já se conhece. Ninguém precisa ficar medindo as palavras, não tem assunto que não pode ser falado. E com tanto tempo eu acho que tá todo mundo muito à vontade, inspirado. Com tanto tempo de convivência, assim, você sabe exatamente o teu espaço, né? Ali. Se você passar daquilo, vai dar alguma crica, vai dar alguma craca, vai dar alguma merda. E a gente passou por uma tragédia, né, cara? A perda do Rodrigo, cara. Sim, é uma parada que você não tem... Qualquer outra coisa é nada, cara. Perto disso, entendeu? É nada. Então, depois daquele dia ali, cara, o Fabinho fala muito bem isso, cara. A gente ficou adulto, da noite pro dia, né? Porque a gente era uma banda de tudo bem. Já tinha 20 e poucos, mas era uma banda com aquele pensamento de, pô, vamos tocar, vamos viajar, vamos conhecer um monte de gente, de lugares, o caramba. Aquilo te jogou a gente pra uma... Puta, mano, a vida é dura, a vida é real, né, cara? Sim. Né? Claro que cada um tem seu... A gente se conheceu pela internet, então eu já tinha minha história até ali, 22 anos e tal. Né? Não conhecia os caras na escola. O Fabinho tinha a história dele, com um monte de banda no underground de carioca e tal. O Tico tem a história dele. Então são criações diferentes, realidades até diferentes, mas que a gente se junta naquele momento. Então, assim, depois daquilo, cara, nada... Quase nada tira a gente do nosso, entendeu? Sim, vocês acabaram ganhando maturidade, né? Forçada que a gente não gostaria, obviamente. Muita banda não teria passado por isso. Mas exatamente, a gente teve uma parada de, cara, vamos seguir porque até em respeito ao que o cara ajudou a construir até aqui. Sim. Se a gente parar, o cara também parou, de vez, nada acontece. E a gente também talvez fosse numa pirada, né, cara? Então a gente, no mesma semana seguinte, a gente já tinha show, fomos pra estrada, nunca paramos. A gente é uma banda de estrada mesmo, assim. A gente parou o maior tempo, agora foi na pandemia, cara. Sim. Que foi uma doideira pra gente, assim, né, cara? Imagina, né? Aí o que a gente fez? Fez 2 álbuns. Eu ia falar, vocês lançaram, o Esperança saiu agora esse ano. Saiu agora. Laranja, e o álbum Laranja saiu em 2021. Ano passado, foi ano passado. Só que passado. como se tivesse Mas a gente começou lá em 2020.
2020 você já A gente começou em 2020, quando a pandemia entra, ali em março, eu lembro até da data, foi uma sexta-feira 13 de março. Sim. Aí, que foi quando rolou o decreto do lockdown no Rio, né? Pra mim foi aquele dia. Aham. Foi aquele dia. Teve gente que foi 16, segunda-feira. Não, eu acho que foi isso né? mesmo, Foi isso mesmo. Enfim. A nossa primeira live... Foi 16. A nossa primeira live foi dia 18 e ela tava marcada antes de saber que ia parar tudo. Tipo, quando a gente fez live, a gente nem sabia que ia ter live pandemia. ia ser a grande tipo, vocês iam fazer uma live. A gente ia fazer uma live. Eu acompanho vocês, eu tô ligado. Mas a gente ia fazer uma live, sacou? Tava marcado pro dia 18 de março. Aí, quando chegou o dia 18 de março, aí já tinha rolado o decreto do lockdown, a gente já tava todo mundo, e aí, será que faz, será que não faz? A gente falou, não, vamos fazer, vamos embora. E aí, dali, depois, né, ficou complicado. Aí, a gente se falou, né, a galera fez uma reunião online ali e tal, já naquele clima, o que vai acontecer? Passou um mês e tal, falei, galera, acho que realmente a coisa complica. Os shows foram todos adiados ou cancelados e tal. Falei, pô, galera, a gente vai pirar se a gente ficar parado. Aí o Tico começou a compor em casa, gravava no celular, mandava pra gente, a gente ouvia. Aí a gente lançou um primeiro single e, pô, aí ele começou a compor. Aí começaram uns episódios engraçados na política brasileira que a gente acabou direcionando. Engraçados, não sei se é a palavra certa. Desgraçados, né? Enfim, que a gente percebeu que a gente podia fazer um álbum usando essa temática de deboche, de escracho, já que o diálogo ficou inviável, uma parcela da sociedade, né? A gente partiu pro deboche, que é uma marca do rock, cara. Pô, não é uma coisa que ninguém... É uma coisa do punk, né? Vocês resgataram a essência do punk ali. A gente deu uma zoada, assim, deboche, escracho e tal. Teve gente que levou a sério, né? E a gente se divertindo pra caramba. Eu gravando em casa, morrendo de rir, adorando e tal. Vocês gravavam tudo em casa? Gravamos tudo em casa. Eu gravava em Isso casa. O Laranja ou esse também, o Esperança? Os dois. Aí o que aconteceu? O Esperança, cara, a gente começou a gravar primeiro. Mas como aconteceu esse episódio, a gente fez uma curva, aí o Tico veio uma atrás da outra, várias letras loucas e tal, zoando, né? A música, ele manda a música assim, mais crua no violão e tal. E a gente começou a arranjar e tal, o Fabinho gravava na casa dele e me mandava. O Phil gravava na casa dele, às vezes ele começou a ir lá em casa um pouco, para uma guitarra ou outra, pra gente fazer junto, né? Pensar junto. O Macarrão gravava de casa e me mandava. E aí eu comecei a centralizar ali no meu estúdio e tal, e depois a gente, né, com a Sony, que é a nossa gravadora, a gente falou com o álbum Laranja, a gente mixou com o Arthur Luna, né, e ele masterizou também e tal. E, cara, aí depois a gente fez o Esperança, a gente retomou, né, porque a gente tinha parado, a gente tinha umas 4, 5 músicas, a gente parou. Esse foi produzido pelo Marcelo Susequinde. Legal. E mixado e masterizado pelo Arthur também e tal. Então, assim, a gente se manteve produzindo. Isso foi super saudável, mentalmente falando, foi a salvação. Mas a gente fez algumas poucas lives, assim, a gente não curtiu tanto aquele clima frio, a gente sentindo falta do público. Né? Acho que a sua banda, vocês... Também a gente passou pela mesma coisa. Vocês ficou à vontade. Eu era estranho. Não, a live tá maneira, a live tá legal. A primeira legal. eu fiz... Eu, Tico e o Phil, 2 violões, ele cantando pra gente fazer uma coisa mais intimista. Depois a gente levou a banda toda e tal. A gente fez uma live do Festival de Inverno no Morro da Urca. Essa live foi irada, eu assisti em casa. Muito maneira. Palcão irado, lugar foda. Foi esse aí, pô, deu um respiro na gente, assim. Sair de casa, aí todo mundo se testando. Acho que só sair de casa já fica a galera cheio de mar, aquela coisa. Mas pô, tu ia ali ver aquele ponto turístico foda, né? Fazer um som ali, né? Enfim. Aí a gente sobreviveu esse período, os shows foram voltando. E o estúdio, como eu também faço essa coisa de trilha, eu, mergulhei, cara. E como é que é mais ou menos o seu setup em casa? Não pra pré, mas já gravando em casa? Cara, eu tô com uma dessa em casa. Eu tenho também os plugins, né, de guitarra. Gravo muito teclado com os instrumentos virtuais e tal. E tô com uma RME Babyface, a placa, 2 canais mesmo. Tem um pré do Liciel. Legal. Juarez lá, não sei como é que ele pronuncia, mas é Johannes, sei lá. Custom lá, que tem 2 canais estéreo, né? Entrada de linha, entrada de instrumento, tem compressor, expander, ganho. A então, linha assim, total. Aí eu tenho um C214, que eu gravo violão. O C214 é a mesma cápsula do 414, só que não tem aquelas figuras todas. Isso, mas como eu tô num quartinho, eu e o... Vai estar ali na frente, né? Eu, né, e os instrumentos ali,
Mas então você entrou na onda do plugin mesmo, né? Pra gravar também. Porque aí amp em casa, sem um watt, 50, não dá pra você chamar naquele ponto, né? Claro, Que a gente chama daquele hotspot da válvula ali, né? Sweet spot. Sweet spot, né? A gente fez um episódio falando disso aqui, né? Que é real, sim, total. É lindo, né, é um cara? ponto é que lindo demais, tudo funciona bonito. Quando a válvula tá naquele ponto que ela não tá zero e não tá desgastada, e você tá no volume legal, e o falante a acústica também. do lugar, o falante, que ele entra, cara, aquele feedback mais doce, a coisa mais linda do mundo. Isso, né, aí você tocou leve, tá limpo, você tocou mais forte, dá aquele drive. É maravilhoso. Isso aí realmente é insubstituível, eu acho. Né? Quem já tocou assim sabe. Mas, cara, mas virou a gourmetização da guitarra, né? É tipo você tomar o vinho caro, degustar o vinho caro, ou então passar o café gourmet. É tipo isso, né? Porque você precisa reunir uma série de condições. Não é muito, facilmente reproduzir. Muito específicas, né? E levar isso pro palco é foda, né? E eu ia falar, é mais fácil reproduzir quando você tem menos coisa no caminho, né? Sim. Guitarra no amplo é mais fácil você chegar num ponto desse. Mas aí também, em compensação, se não tem o amp, não tem o som. Exatamente. Por exemplo, o Rock in Rio, que o primeiro que a gente fez foi em 2011, que a gente fez o Palco Mundo, que a gente tocou com o System, com a Pitty, com a System of a Down, Evanescence, Guns e tal. Foi ali em 2011. Ali a gente levou 4 caixas Marshall, 2 cabeçotes e tal. Ali eu usei o melhor dos dois mundos. Eu tinha o digital com tipo a M13 da Line 6, no Send Return, para as modulações, reverbs, delays e tal. No Send Return e, cara, e a guitarra na cara do amp, na potência dele. Lindo. Você tem o melhor dos dois mundos, entendeu? Agora, isso, o Rock in Rio é um evento único, né? Aí eu tava no Rio, a gente é do Rio. No Rio também, né? Eu ia perguntar, você tem aí, eu tô vendo que tá marcado com laranja e tal, mas quantos, você usa muitos efeitos, você reproduz os efeitos do disco, porque se pegar todos os discos, você tem um delay, tem um phaser, tem um wah, tem um drive diferente, distorções diferentes. Ao vivo você replica, tipo, essa música tem esse, ou é tipo, não necessariamente. Eu acabo fazendo isso. Eu tenho umas opções de som limpo, né? Eu sempre coloco uma reverberação e um pequeno delay, eu posso tirar ou colocar, porque você entra na seção aqui dela aqui, você tem tudo separado. Então você liga e desliga, vira uma pedaleira. Como se fosse tradicional, assim. Um lado do outro. Mas assim, o legal, por exemplo, eu tô com um limpo aqui que ele simula um Vox. Ó. Aí a gente entra aqui na nossa guitarra. Eu ia falar. Maneiro. Tá vendo? Tem uma modulação aqui, por exemplo, pra mim agora, parece que ela tá com excesso de reverberação. Sim, mas que a gente tá saindo aqui no... mas lá o cara tá lindo, tá ótimo, não mexe. O feedback do PA é o definitivo, né? É o juiz. Nossa, e no meu ouvido lá não sinto sobrar. Não incomoda. Não me incomoda. Eu acho que no INI até faz falta uma reverberação. Faz. Que é muito direto, né? Muito direto. Tem que ter, nem você não tem o ar filtrando, né? Exatamente. É verdade. E assim, aí eu acabo botando esse compressorzinho aqui. Ele dá um conforto, né? Dá um Esse decaimento mais... Bem sutil, né? Tem gente em casa que tá falando, por que ligou um compressor? Qual a diferença faz? Pra quem não tá tocando, é muito difícil, né, galera? É um efeito que a galera tem dificuldade de entender o compressor. E é mais de sentir, né? Pra quem tá tocando faz muita diferença. A resposta aqui tá até bem, vamos dizer assim, tá bem sutil, né? No ouvido eu sinto mais, ele dando aquele sustain gostoso, né? Você não deixa confortável, né? Usa umas coisas de... Quer ver? Aqui eu tô simulando um matchless com flanger. Se eu tirar ele perde um pouquinho. A repetição, ele dá uma... Ele sobe um pouquinho. Eu adoro flanger, bicho. Eu também, me amarro. Só que como eu sou doente, eu provavelmente vou comprar um flange gigante que eu nunca vou poder levar. Esse é um problema que eu tenho. É um timbre aqui, né, uma configuração que eu uso em músicas que tem muita programação eletrônica, eu quero uma coisa mais espacial. Que aí o som seco tradicionalzão da guitarra não combina. Funciona, mas você dá um charme a mais nessa hora ali e tal. A gente faz uma versão do Minha Alma também, do Rapa, né, uma letra do Yuka e tal, que a gente gosta, que eu acabo usando, na sequência, uso 2 vezes seguidas ele ali. Entendi. Aí dá um clima no show já
Quer dizer, é uma ponta da, a graça da é usar história, ali né? Eu sou um elemento na coisa história, né? Eu sou um elemento na coisa toda, junto com a programação, com a caixa 2 do Fabinho. Quem solta, eu acho que você já falou isso, quem solta a programação? É o Fabinho. O Fabinho. Ele controla, ele pode tirar e colocar. Tem lá o set list, tem né, as marcações, ele vai certinho. E vocês estão tocando clicado nessas músicas? Nessas músicas a gente toca clicado. Toda que tem programação. As outras não. Praticamente todas que ou tem programação. Ou acho que não tem programação. Não. Tem coisa que é solta. Tem coisa que é mais solta, que é legal também. Claro. Sim, cara, setlist. Como é que vocês montam? Varia de show pra show? Cara, setlist, o Tico é especialista nisso. É o tipo o cara que sempre... Vamos lá, galera, não sei o que, eu acho que tem que começar assim, assado. E a gente, é o que eu tô te falando, como a gente já conhece um ao outro, assim, essa coisa dele, mas a gente opina, né? A gente opina. E tem coisas que a gente sabe que funcionam já há muito tempo, né? Por exemplo, sei lá, eu não sei quanto tempo os Stones fecharam com Satisfaction, acho que a vida inteira. Sim, né? Eu não sei se em algum momento eles botaram no meio ali, quiseram fazer alguma coisa, mas no geral, os shows que eu fui, eles fecharam com Satisfaction. Sim. Então, assim, devido às proporções, é o nosso outro lugar, né? Sim, é porque o que todo mundo conhece. Que é o que a galera conhece. Então, sair no alto, né? A gente tem um problema bom, cara, que assim, a gente tem uma pancada de hit. Sim. Sei lá, 12, mas no começo hits. vocês não fechavam com outro lugar, né? Não, porque no começo não... Eu lembro de ter visto o show abrindo com outro lugar. Provavelmente né? quando a música tava estourando, a gente devia tocar lá no início e talvez repetir no final, sei lá, nem lembro. Aí eu já não lembro, mas eu lembro de ver começando. É diferente, quando a música ainda tá tocando muito na rádio, a galera ainda tá descobrindo. Pessoas ainda estão descobrindo. Então, assim, a gente é uma banda que tem esse bom problema, né? Tem um problema ótimo, né? Sei lá, 15 hits e tal. Tem hora que você tem que cortar, fala, puta, que você quer mostrar alguma coisa nova, fala, pô, o show vai ficar gigante, 2 horas e 40 não dá. É difícil montar um set disco agora, porque vocês têm quantos discos no total? A gente tá com 8 álbuns de estúdio, né? E tem coisas que a gente já lançou em singles que não entraram em álbuns, que também alguma coisa entra e tal. Mas assim, a base do nosso repertório, o primeiro álbum, claro, né? Que aí tem Quando o Sol Se For, tem Olhos Certos, tem Outro Lugar. Tem hora que a gente toca O Bem e o Mal, tem hora que toca Ladrão de Gravata, tem umas coisas que entram e saem dependendo do público. Às vezes você vai fazer um show que você sabe que a galera conhece tudo e tá afim, pede na internet, a gente faz algum tipo de... entendeu? Legal. E tem evento que, sei lá, você vai fazer uma exposição que a galera vai de qualquer jeito e teu show tá no meio lá. Aí você pode montar de outra forma o teu set list, entendeu? Não adianta você colocar coisas muito conceituais, às vezes. Quando você é uma das atrações e não a atração. Geralmente a gente acaba fechando a noite nesse momento. A gente acaba, né? Naquele dia é um dia de rock, assim, de pop rock e tal. A gente é uma banda que sempre tocou autoral. Né? A gente fazia, sei lá, um show de 50 minutos, era melhor do que a gente fazer show grande e deixar a galera... E a gente preferia fazer show menor e deixar a galera com vontade. Que é legal, né? Que é legal. Você fica com vontade também, mas... Vai ser duro, né? Mas o público, que maneiro, queria mais e tal. É uma boa, né? Então a gente, sei lá, de 10 músicas, a gente tocava 8 nossas, 9 e tocava 1, 2. Fazia uma versão. Outra coisa que eu acho também maneiro é quando a gente quer tocar música de outro artista... Geralmente a gente não faz uma versão idêntica, um cover, sei lá. A gente faz uma releitura que eu acho particular, não é uma regra. Eu acho bacana quando você faz um tipo de tributo àquele artista tocando do teu jeito. Claro que tem frases, tem coisas assim que são emblemáticas, riffs e tal, é uma coisa. Mas... texturas e dedilhados, ou um solo, um improviso. Ou a própria forma de cantar, né? A própria forma de cantar. Fraseado mesmo, né? Ou o baixo vai fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, essa Minha Alma, por exemplo, a gente toca como quinteto, não tem teclado, não tem muita coisa. Que muda aí a gente viaja no espacial, o fio também é bom desse tipo de coisa, assim, né? E a gente cria uma atmosfera e faz aquele... A galera sabe que música é, mas não tá ouvindo aquele arranjo original. Sim. Mas é a melhor forma que a gente tem de reverenciar a obra do Yuka, que a gente é um cara que a gente tem uma banda que a gente admira, né? Sim. Entendeu? Então, assim, a gente sempre privilegiou o repertório próprio. Mas numa situação dessa, a gente bota 2 músicas, 3. Teve uma época que a gente chegou a quase fazer um bailão, assim, porque a gente tava afim de... né, de galera se divertir e tal. Aí era show de 2 horas e 40, mas era cansativo, né? 3 horas. Já chegou a ver a gente ficar, porra, cara, não precisa, cara. Né? Fica muito comprido, muito grande. E às vezes tem fã lá que tá afim de ouvir tua música. Às vezes não, sempre tem. E você tá fazendo uma pancada de versão e tal. Se o cara for teve um momento tem que equilibrar, né? Teve um momento ali, sei lá, 2013,
2010, 2012, 2013, por ali, que deu uma baixa enorme no segmento, no rock, tava bem... Sim. Né, que a gente tava inventando formatos para também continuar fazendo show, né? Então essa coisa vai muito do escritório. Pô, galera, estamos vendendo uma coisa diferente e tal, e a gente vai se adequando, mas claro... A nossa parada é a nossa obra, nossas músicas e tal. Claro. Eu vou sempre batendo nisso aí, entendeu? Eu sou um cara que forço muito isso, assim. Mas a galera também, todo mundo se amarra. De vez em quando a gente desencava alguma coisa do terceiro disco. Então, é primeiro disco, segundo, que é o Rock Marciano. Eu ia falar terceiro, Psicodelia. Terceiro, Psicodelia. A gente toca Você Me Faz Tão Bem. Esse disco... esse disco foi uma... O som desse disco, bicho, é uma pancada. Aquilo ali é muito... Aquilo ali esse disco foi gravado na Toca. Foi na Toca? Foi produzido pelo Educar. Então nossas informações bateram. Eu falei, cara, acho que foi Educar. Eu tava lendo, porque é difícil ver essas informações. Cara, assim, a galera confunde. O Tico foi falar com o Miranda. Né? Querendo que ele produzisse. Ele falou, não, cara, vocês são uma banda muito McDonald's. Deu uma zoada. Assim. Ele era assim, era um cara espontâneo. Você já ia sabendo que... Né? Mas sempre falou com a gente na boa e tal. A gente se encontrou em outras situações, ele com o maior carinho e tal. Mas ele deu essa zoada assim, poxa, faz o seguinte, chama o Educar. E a gente já conhecia o Educar, né? O The Fall e tal, aquela figura emblemática. Pô, maneiro. Vamos falar com ele. Hoje em dia a galera não conhece tanto, Acho que Acho que merecia um lance geracional, né? Vale conhecer, ele tá sempre à frente ao tempo. Ele tá sempre na frente. Muito... Sempre na frente. Mas o som desse disco é muito bom. Você lembra mais ou menos o que você usou? Aí o Nerd de guitarra. Aí a gente fez na Toca do Bandido, né? Na Toca do Bandido. Aí foi o Educar, foi com o Tomás, né? Tomás na engenharia de som lá. E a gente masterizou com o Ted Jensen lá no Sterling Sound. Puta, foda. A gente fez o American Idiot, fez um monte de clássicos do rock americano, assim, e tal. E eu até fui lá ver, eu falei, pô, essa eu vou ter que ver, claro, né? Essa eu vou ter que ir lá. Aí fui eu, o Fabinho, fomos eu, o Fabinho e o Neto. Mixava aqui, mixamos lá. Aqui com o Tomás e com o Edu, todo mundo fazendo e tal. E fomos masterizar lá. A gravadora mandou o Edu pra acompanhar. Eu falei, bicho, eu vou. Quem tá afim de ir? Fabinho, eu vou. Vamos, a gente vambora. Aí foi maneiro, né? Em Nova York, né? Nova York e tal. E é um estúdio perto, de frente pra Estátua da Liberdade, assim, lá longe, né? De frente pro Hudson, assim. E a gente perguntou se a gente poderia acompanhar. Ele falou que pode e tal, não sei o quê. Cara, foi uma parada que super tranquila de ver o cara trabalhando. Ele gostou da mixagem, ele elogiou, né? Porque a galera acha que a masterização também vai mudar. Não, é o toque final, né? Mas é o toque final que faz a diferença. O disco já chegou lá com o som que você ouve hoje, já tem aquele som na mix, né? Um som que a gente buscou um som mais pesado, mais ardido. Né? Usamos o Mesa Bug pra caramba, Marshalls. Usamos muito na cara das guitarras. Acho que pro padrão de rock brasileiro... Pareça, por exemplo, tem um single lá, que foi o primeiro, Não Reclame Mais, que eu usei, que eu tava fazendo passando o som na técnica... Tava passando o som na técnica pro Fabinho, passando o som de bateria, eu tava fazendo a base pra ele com a galera tocando. E foi um Amp Farm, um Marshall, e o que ficou. Que maneiro, foi o que ficou. Solos. Aquela música ali, por exemplo, sofreu uma alteração naquela hora do estúdio. A gente brincou com uma coisa lá, E ficou, cara. Ih, maneiro, deixa isso aí, vamos mudar. Na hora assim, desce pra lá. O primeiro disco, cara, você já vem com os arranjos muito solidificados, né? Que você tá tocando aqui nos 5 anos, 6 anos, no nosso caso. Sim. O segundo a gente fez lá dentro do estúdio, já, testando ao vivo. Quanto tempo, mais ou menos, vocês? O primeiro é 2002, o segundo é 2004. Não, quanto tempo no estúdio, gravando esse processo aí? 10, 12 músicas, sei lá, ficamos ali um mês, 2, sei lá. Nem lembro tanto assim, mas não é, a gente nunca fica nada disso não. Mas você não ia todo dia? Ia pra show, final de semana. Vocês continuavam tocando? Não paramos. Vocês são uma banda ao vivo, né? A gente gosta. Vocês nunca param. Nunca paramos. Então ficava a semana no estúdio. Ficava lá terça-feira, segunda, terça, quarta, quinta. E quinta-noite. Final de semana. Aí, às vezes, furava a segunda pra galera descansar, a terça, ou então alguém tava descansado e ia lá gravar alguma coisa e tal. Nem sempre tá todo mundo o tempo todo no estúdio. Vocês gravam as bases ao vivo? Ou gravam separado? Ou não tem regra? Depende do disco? Depende. Já fizemos de tudo? Já fizemos de todos os jeitos, cara. Até chegar esse momento que a gente fez remotamente. Então, assim, a gente sempre gravou com clique. Tem uma faixa do Psicodelia, que é o Insone, que é uma jam enorme, assim, com 2 acordes e tal, que é uma parada ao vivo. Que aí eu tô tocando ao vivo lá naquela guitar boot lá da Toca, o Fabinho tá na sala grande, o baixista tá dentro da técnica e o Tico também tá numa casinha de voz ali. O Neto não tocou nessa e nem o Cleston. Depois eu fiz um overdub de Fender Rhodes, assim,
É um clima meio Zeppelin, sabe? Meio assim. E também fiz take 1, pra ter o clima do ao vivo. Pra manter foi um overdub, mas foi take 1. O Educar falou, não, bicho, se tu errar, errou. Se vira. Se vira, vambora e tal, não sei o quê. Isso é legal, isso é legal. Beleza. E ficou lá. Então, assim, depende muito do clima que você quer dar na faixa, né? Mas, no geral, a gente toca com clique. Fabinho grava primeiro. Às vezes o baixista tá tocando, o som já tá bem prontão. Pode ser que valha uma guitarra base. Por exemplo, teve um disco nosso em 2014 que a gente gravou com o Licial lá no Mobília, lá no Fabinho, que é um disco que se tornou o único disco duplo que a gente tem, um CD duplo, que foi distribuído pela Coqueiro Verde e tal. É um disco independente do nosso selo. E aí a gente... O Tico mostrou uma música chamada Conversando com o Espelho. Ele falando pra ele mesmo, sabe? Uma coisa assim. E no dia ele tava deitado no sofá, assim, cara, gripado. E, cara, ele cantou de um jeito meio afônico, meio parecia bêbado, assim, mas não tava. Ele tava com os remédios e tal, meio desleixado. Precisando de alguém, eu vi você parado do outro lado, não sei o quê, tarará. Ele vai contando aquilo. Depois a gente foi refazer... Cara, não ficou igual. E ficou aquele SM58 vazando o caixa do... Sim, meio tipo Something in the Way, né, do Nirvana, né? Entendeu? E ficou, eu falei, Tico, tá bom pra caramba, mas não mexe nisso não, vamos... Aí ele, tá bom, o Tico também não tem apego nenhum, do jeito que ficar... Isso é importante pra caramba, o que funciona pra fazer, não é o melhor, não é o melhor take, mas é o que funcionou naquela Agora, a banda tem que ter essa sensibilidade de não se apegar demais às coisas, entendeu? Especialmente a se demo, chegar um cara pra mim, assim, o produtor, ou qualquer músico da banda, qualquer cara, fala, pô, bicho, não é nada disso, cara, vamos tentar outra coisa. Na hora, mano. Na hora. Eu posso até falar, não, bicho, isso aqui eu tô gostando muito, quero tentar. Mas, no geral, se a galera, pô, faz diferente, eu já vou atrás de outro caminho, cara. Tá certo. Fica batendo essa galera falando de primeira. Entendeu? Se não acertou na primeira, segunda, não tá rolando, né? A galera fala, pô... Pode acontecer, assim, por exemplo, teve nesse mesmo disco tem uma música chamada Alienista, que eu demorei muito a fazer o solo que eu tava querendo. Aí... Eu falei, pô, vou tentar com o auá que dá uma escondida, numas sujeiras que eu não tava conseguindo limpar, sabe, de muita distorção. O auá dá aquela... fica tudo no bolo ali. Aí, depois de vários takes, a gente meteu o auá, o Licial é isso, o Fabinho, vambora. Valeu aquele solo ali com o auá. E é o que ficou, entendeu? Então, assim, eu sei onde eu quero chegar, mas se eu não chegar, eu vou ficar insistindo. Tem gente que não tem paciência de ficar no estúdio, o cara tocando a mesma coisa. Nem eu gosto tanto. Mas se é uma coisa que eu sei que vai ficar maneira e eu quero insistir naquilo, eu vou. Né? Agora em casa, então, é mole, não tem ninguém do lado, eu vou até... ninguém, não tá pagando. Porra, entendeu? Em casa. No Fabinho é tranquilo, não tem taxímetro, né? No Fabinho isso é legal. Mas pode acontecer que tá todo mundo no estúdio, e hoje em dia aquele clima do estúdio mudou muito, né? Antigamente era uma concentração danada. Agora é muito mais solto. Né? Porra, hoje em dia não, a galera tá fazendo um alvoroço no estúdio, entra, sai, não sei o que e tal. Tem hora que tu fala, galera, vai lá pra fora. Né? O cara tá gravando aqui. Quem quiser ficar, segura a onda. Aí vai lá pra fora, vai tomar café, vai não sei o quê, entendeu? Mas eu acho que antigamente o músico no estúdio, porque no estúdio é fogo, né, cara? O estúdio é um ambiente meio... intimidador, né? Opressor, pra quem não tem essa coisa de... Vai ouvir todas as... Tudo que dá errado vai ouvir todas as nuances do que é bom e do que não é, né? Ao vivo é uma... totalmente PA, uma barulheira, tu fez um acorde... Deu uma travezinha, você não tá exposto, né? Você segue em frente e tal. Tudo bem, pode até chamar a atenção, mas a coisa tá andando. E você conserta, né? Você conserta. Você tem erro, talento que você aprende ao vivo, consertar a cagada. Eu já vi vários artistas assim, dando traves assim, homéricas, que, pô, vai pra frente. Claro. Eu já vi vai da trave. Então, a natureza da música ao vivo é isso. Continuou. Bicho, ninguém vai ficar... Todo show eu vou errar alguma coisa, eu sei disso. E eu não me cobro isso. Claro. Mas ninguém percebe, cara. Entendeu? Eu sei, você tem que saber errar também. Sim. Né? Porque tem gente que erra e trava. Aí, meu irmão, não, se você travar, aí essa música toda sai. Não é que todo show erra. Eu já sei que em algum momento pode dar uma desconcentrada. Qualquer coisa você pode... Né? Mas é claro, né? Não é que eu erre todo show, mas eu sei que pode acontecer. Sim, né? E tudo bem. Cara, que guitarra é essa? Desculpa o corte, mas... É isso aí. Cara, essa aqui é o seguinte, é o Tony Leonel, é o TL Custom, é um luthier de Londrina, que a gente se falou pela rede, assim, pela internet. Ele tinha feito uma guitarra pro Kiko do Roupa, né? Eu vi o Kiko postando, eu falei, pô, que maneiro e tal. Eu tenho uma curiosidade, eu morei no mesmo prédio que o Kiko, lá em Bom Sucesso, meus pais moram ainda, e o Kiko, eu morava no 204, ele era do 208, se não me engano, 205. Primeiro cara que eu vi dando uma alavancada assim numa Floyd Rose, então foi ele, eu era garoto. Ele veio de Nova York tal, com umas guitarras modernosas pra época, né? Sim.
com Floyd Rose. Ele sempre teve o modelo mais novo, assim, nas paradas. E, pô, eu lembro de estar com o Kikinho, o filho dele, que o filho dele toca bateria e tal, e a gente... E ele, porra, meu irmão, sentando a mão, sabe? Eu não sabia nem o que era, mano. Eu devia ter uns 12 anos, sei lá, 10 anos. Não sabia nem o que era direito que ele estava fazendo ali, mas achei muito louco. Eu tenho um padrinho que é músico também, então eu cresci ouvindo muito ele tocando guitarra. Legal. Beatles, ele era dos Canibais, uma banda do seminal aqui do Rio de Janeiro, daquela fase Jovem Guarda. Depois eles tiveram aquela fase doidona dos anos 70, que era outro nome e tal, enfim. Aí eu cheguei no Tony. Aí o Kiko mostrou uma guitarra dele, eu achei interessante, falei, pô, legal e tal. Aí falei com o Tony, comecei a seguir ele e vendo o trabalho dele, aí ele falou, pô, cara... Vamos fazer uma? Eu falei, vamos. Legal. Já estava um tempão sem pegar nenhum instrumento novo assim. Eu falei, vamos embora. E aí ele falou, a gente começou a conversar. Aí ele, cara, eu tô com umas madeiras de demolição aqui, antigonas e tal, com um tampo bonito pra caramba, não sei o quê, tarará. Tá vendo? Ela tem, ó. Pode crer. Cara, que esse burst no fundo é mais claro. Aí ele fez, ó, a plaquinha aqui, eu pedi uma fonte de cordel, né? Guitarra brazuca, né, cara? Legal, brasileira. De cordel, maneiro. Aí, eu tô com a especificação dela aqui, vou dar uma cola aqui pra vocês sacarem qual é. Nossa, fica à vontade. Que eu não vou lembrar, tá vendo? Braço é embuia. Olha lá, o braço é uma... É bonitaço, pô. E é tudo artesanal, tudo... É uma peça ou tem uma escala colada aí? Aí tem uma escala, ó. A escala dele aqui, ó. Escala de jacarandá. Caraca, poxa. Isso. Corpo Frejó, top embuia. Aí ferragem é Gotó, né? Picape é a Custom 61 e no braço e o Vintage Spec 84 pra ponte. Malagoli. Ó, legal. Essa minha guitarra também é Malagoli. Pô, maravilhoso, cara. Aí a gente botou essas marcações de abalone e tal, fizemos um push-pull aqui pra single. Eu pedi esse kill switch aqui. Ah, legal. Esse é o switch. É legal com distorção, né? Buckethead. Ainda tô pegando a manha também, que é uma coisa que eu não uso tanto. Vai acabar compondo riffs usando isso, né? Pra estúdio, você teve uma ideia diferente e tal, enfim... Né? Porque sem o DJ eu posso brincar também com uma coisa... Né? Ainda tô pegando um pouco a manha porque ele é mais durinho assim, mas funciona, tranquilo. Aí, é uma guitarra versátil, cara. O que eu gostei dela é isso. Além de ser muito confortável, né? É um shape mais fino, assim. É uma mistura meio PRS, né? Com o Music Man, uma mistura assim, né? E, cara, virou minha guitarra número 1, assim. Pô, maneiro. Toco e ela aí direto. Você tá ao vivo, vocês estão... Tô usando essa. Tá usando essa. Ele tá fazendo uma segunda pra mim, uma Les Paul. Maneiro, fazendo uma Les Paul também, com essa onda de push-pull e tal. Eu gostei muito, até então eu não tinha tido uma guitarra com essa coisa de 2 pivôs. Eu acho muito macio. Eu acho bem macio. Eu tenho uma Fender que é 2 pivôs assim, mas ela não tava nem tão regulada pra isso. Achei bem macio, assim. Pô, maneiro. Né? Assim, é uma guitarra super versátil. Eu fiquei com ela um tempo lá em casa, no estúdio, pra pegar um pouco a manha dela. Pra pegar um pouquinho a manha dela. Você tá com ela há quanto tempo? Tem 1 ano e pouco. No clipe do... Não é isso? 1 ano e... É Medo o nome da música com o Frejá? É. Você usa ela no solo, não é? Mas na verdade eu acabei fazendo os lyric vídeos, como é que eles chamam daquilo? Já é outro nome, não é clipe aquilo. Lyric vídeo é quando passa a letrinha, não é né? lyric vídeo, não. Já é um outro negócio lá, que eu esqueci o nome também. Mas é um clipe. Que não é um clipe que é a gente tocando, a gente aparecendo assim e tal. Não é um clipe super produzido, é um fundo e tal. Como se a galera deixasse... A playlist desse um play e a TV tá ligada e tá lá alguma coisa passando. É o Visualizer. Visualizer, Visualizer, Pode crer. E quando sair esse episódio, já vai ter outro. Já vai ter outro. Outra coisa é um conceito meio novo também. Quando eu gravei esse álbum, eu não tinha guitarra, mas, já pra começar a fazer uma parceria maneira com o cara, eu falei, vou botar ela pra galera conhecer, pelo menos olhar a guitarra e tal. Mas não é ela no disco, não. Ele muito bonito, é maneiro, né? Pô, cara, mostra um pouquinho dos sons aí, mostra o que você acha legal, o que você curte mais aí do Não vai xingar a gente, né? Senão... vai vir hate. Eu tenho esse Vox Clean aqui, ó. Base, assim, mais com drive de distorção. Eu tô usando um Bogner, eu programei um Bogner ali.
E às vezes eu boto um drive a mais, tem um gold drive aqui na frente. Dá um agudinho a mais no sustain. Olha, sustain. Pô, maneiro é que legal, aqui, o volume aqui no estúdio, que tá indo na linha, a galera tá escutando o som da linha, e aqui no estúdio tá baixo. E você tá com sustain maneiro, né? Exatamente. Tá com sustain maneiro, tá respirando bem. Aí eu tô sem o compressor ligado, tá sem o compressor, eu não preciso ali, entendeu? Mas isso também é da guitarra, né? A guitarra tem um sustain bacana. Tem, eu tô aqui no humbucker aqui, né, cara? Entendi. Agora eu tirei o pedal, tô só, ó. Som de single, né? Legal, né? Agora essa guitarra, cara, ela tem uma entonação e uma afinação que, pô, é maravilhosa, né, cara? Quando você, pô, faz o caramba com ela, tá lá afinada. Isso é bom demais. Isso é bom demais, Isso é bom demais. Não tem aquela coisa, pelo menos até agora, né? Aquela coisa da Sol, daquela Les Paul, né? Clássica, você fica ali sempre conferindo e tal. A Sol, então isso é bom demais, né, cara? Maneiro. Ó, um auazinho aqui, um black, ó. Vê se tá ligado. Agora foi, ó. Até que você pega. Maneiro. Ou seja, cara, funciona, E é bem né, versátil, funciona pra caramba. Aqui um mais de solo, ó. Esse eu uso mais pra solo mesmo, acaba não fazendo muita base. Mas também funciona lindo, né? Pô, é um som grandão, né, cara? Mesmo, né? O agudo ali é bem redondaço, né? Redondinho, né? Aqui eu tô com um plex, né? Tô simulando um plex, tem um tipo um TS, tem um Tube Screamer dando esse empurrãozinho. Tem um pedal de volume aqui que, ó. Enfim, delays, né? Outro limpo aqui. Olha que legal esses timbres assim. Posso aumentar o delay aqui, ó. Você controla o mix? Maneiro, o mix de delay tá aí. Você pode colocar esse pedal de expressão para qualquer parâmetro que você quiser. Você pode fazer o AMI, você pode, você pode abrir um... aqui, por exemplo, ó, tem um chorus nesse... Pode ser um phaser. Em outro lugar eu uso um phaserzinho, naquela parte tem um forrozinho. Enfim, eu gosto do chorus também, assim, eu sou um cara que gosta. Tem uma galera aqui, né? Que odeia o chorus, né? Eu gosto. Eu não conheço ninguém assim, não. Não? Não, eu não odeio o chorus, não. Eu sou assim. Você odeia? Eu não odeio o chorus, não. A galera não me conhece. Nem sempre usa, mas assim, dependendo da balada, um óleo certo e tal, uma coisa, né? Que tem a ver, eu acabo... Por exemplo, óleos certos, na intro, que eu começo no violão... Dá pra fazer, né?
E aí isso é muito bom. Legal, hein? Você mudar a velocidade do Legal, né? Pô, imagina eu tô uma Leslie. Claro, eu adoraria, igual o Peter Frampton e tal. Mas... Sim. O Lula fez o... Não, ele usava... Teve uma época que ele usou da mesa bug, já viu? O rotativo da mesa bug. Demais, né? Na realmente... toca tinha um, se eu não me engano. Ah, é? Uma Leslie dessa lá. Porra. Tem uma música nossa que faziam. Que era Leslie lá, né? Maneiro. No acústico vocês usaram uma Leslie, né? No acústico. No teclado, né? No teclado, Pô, animal. É o Vilarim, né? Mestre, né? Puta, animal, bicho. Caraca. Animal. Quando eu vi, eu falei... Mas, cara, é engraçado. Leslie. Aquela Leslie, né? Depois a gente no estúdio ouvindo, ela tava dando um barulho no microfone captor, virou tudo plugin depois, virou tudo rabo de... É mesmo, Caraca. Pô, até entreguei aqui, né? Entregou agora. Mas, cara, maravilhoso. O cara tocou igual. O cara tocou igual, assim, pouquíssimas coisas a gente refez. Não foram todas as músicas, não. Só quando ele aumentava a rotação, que alguma coisa lá tava meio... Entendi. Que é mecânico, né, cara? Entendeu? No transporte devia estar funcionando lá, quando levou pra lá... Quando chegou, não tava mais. Não sei o que, alguma coisa deu que não percebeu na passagem, não aconteceu. Tinha que ter um inicial lá pra não aconteceu lá na passagem, né? Foi acontecer na gravação, vai saber. Mas entendeu? É o papo do... Não em relação ao órgão, mas o papo do técnico do Van Halen, que ficava atrás do âmbito. Trocando válvula, já ouviu essa história? O Lick contava essa história, né? Não sei se é verdade, mas essa história é de várias fontes, né? Não, eu escutei do Lick porque eles abriram o show, né? Eles estavam lá no palco, então Aliás, saudade do Pô, Roberto, demais, né? Esse cara, demais, demais. Mestre total. A gente tinha chamado ele pra produzir um álbum e tal, mas mesmo? infelizmente não aconteceu. Puta. Foi qual? Foi eu acho que foi o 6º álbum, 2017. Eu liguei pra ele, pô, Roberto, ele trabalhou várias vezes ali com o Fabinho e tal, né? A gente gravou um disco com o Celso Blues Boy, eu, Fabinho, Roberto Lee, o Celso. O que aconteceu? O Celso, essa história é muito louca. O Celso tava no Festival de Jazz de Garanhuns, né? Que é um festival que tem lá. E o Tico tava lá e tal. Pô, e a gente cresceu vendo show do Celso aqui no circo e tal, as bandas de blues. Acho que ele foi o artista que mais tocou no circo, né? Né? Tem um recorde, eu fui alguns, assim, na época e tal. Enfim, todo aquele cenário de rock, blues que rolava e tal, eu acompanhei muito ali. E o Tico tava lá em Garanhuns, né? Depois do show, eles confraternizando ali e tal, foram tomar cerveja, alguma coisa lá, que ele gostava da cerveja, né? Aí o Tico falou, pô, cara, ele tava meio esquecido lá no sul do país, morando meio isolado e tal. Ele falou, pô, cara, você não tem nada pra gravar não quer... Vamos gravar, o Detonautas toca, aí, a banda base e tal, deu uma toque assim, ele, pô, sério? Ele não sabia, né, assim, ele não conhecia a gente a fundo, né? Não achou que a gente, de repente, dominasse um pouco a linguagem do blues, que é uma linguagem específica e tal. Mas eu sempre gostei de blues, eu adoro blues e tal. O Fabinho também, o Tico gosta e tal. E calhou, né, dele topar a parada, aí ele ficou lá no Fabinho. Morou no estúdio lá, enquanto a gente gravou. E, cara, teve uma tempestade no Rio de Janeiro naquele ano, foi 2010. Teve uma tempestade no Rio de Janeiro que caiu o muro, caiu um barranco lá perto da rua do Fabinho. E ali é difícil acesso, né? A eletricidade foi pro saco, acabou a luz. A gente ficou 2 dias sem poder sair de carro, porque atravancou a saída, eu não pude nem ir pra casa. A gente ficou morando lá 3 dias até conseguir ligar tudo e tal. Quando ligou, o Roberto lhe falou, galera, vamos gravar esse álbum agora. É mesmo? Vamos gravar esse disco, vambora. Aí atacamos, né? Legal, cara. Aí eu levei, pô, eu tenho uma Rickenbacker, eu tenho uma Telecaster. Aí o Celso, pô, me vende essa Rickenbacker. Eu falei, cara, é tua pra usar, cara. Não vou te vender não, mas é tua. Se precisou, me fala que eu te empresto e tal. E tal, né? Pô, e aí levei viola de 12 cordas, levei violão, porque eu acabei fazendo as bases, né? Pra ele, ele fazia algumas bases, mas ele tava muito mais solto pra fazer os fraseados dele, solando e tal. E, porra, tava cantando pra caramba nesse álbum. Pô, que foda, hein? Aí o que ele falou, cara, pra mim, se tiver um sofá pra eu dormir, uma geladeira com cerveja, pra mim, já foi. O nome do disco é Por um Monte de Cerveja. Quando eu cheguei no estúdio um dia, quando eu abri a geladeira, que tinha de cerveja de cima a baixo, assim,
Eu tirei uma foto. Eu falei, bicho, espera aí. Tirei uma foto. Virou a capa do álbum. Caraca! Você pode jogar no Não é cenográfico. Não é a minha foto, mas foi a foto que deu origem à arte da história. Tá, entendi. Entendeu? Mas que era de cima a baixo, cerveja. Baseado em fatos reais. E assim, o Roberto Lee, pô, o capitão do time ali, né? Sim. Sacava muito Sim. e tal. O Vilarim gravou alguns teclados depois. Eu acho que o Roberto Lee falou com ele botou uns teclados em algumas músicas. O Fabinho arrebentou, tocando batera, lindo. Aí ele ficou pirado, cara. O Celso adorou. Pô, que maneiro. Adorou. Eu li críticas depois dizendo que era o melhor álbum do Celso. O Jamari França falou. Pô, esse álbum do Celso é o melhor álbum dele e tal. Porque tinham músicas ali desde 78 que ele nunca gravou. Caramba! Década de 80, coisas que foram ficando guardadas e ele foi... Resolveu resgatar. É lindo, cara. E ele tava cantando Pô, pra caramba, ele já tava conheço, doente, mas tava podendo fazer as coisas. Chegou a fazer shows depois e tal, mas ele não quis se tratar. É uma opção dele lá e tal, mas o álbum tem uma carga emocional, cara. E foi uma época mágica pra mim, imagina, eu e o Fabinho. Claro, né? Uma faixa do Detonautas inteiro acabou tocando, né? Que é justamente... essa música chama Odeio Rock and Roll. Essa é foda, né? Maravilha. Ele e Tico junto, imagina. Porra, bom demais, cara. Tem um vídeo do Tico raspando a cabeça do Celso. É mesmo? Aí, corta meu cabelo aí, Tico. Aí, cortando a cabeça dele. Sabe, coisas assim. Momentos mágicos, né? Pra gente que era fã do cara. Pode crer. E, porra, Fica na memória. ele ali mais fragilizado, mas tocando e cantando pra caramba, cara. Então, assim... Pô, que história, hein? História foda. Esse álbum que a galera bota aí. Eu não tô afim dessa garrafa de gin. Enfim, onde é que a gente tava? Na guitarra? A gente falou da guitarra, estamos falando dos timbres sons, aqui, dos né? timbres, você mostrou o clean, você falou gosta de coros, aí a conversa meio que você perdeu, né? Porque, pô, coros. Tem aqui um flangerzinho, né? Tá vendo? Olha, bonito. Aqui, ó, é o mesmo drive praticamente. Ó, tô com um compressor ligado, não fez nem barulho, ó lá. Realmente, é silenciosíssimo. Você tem um gate na pedaleira. Tem um gate ali um na gate pedaleira. saindo, Tem um noise gate ali. Você tá usando o som que vai estar indo pra lá, pra vocês aí no espaço geral. Tá passando pelo IR, né? Tá passando pelo IR, que é o que a gente tá testando recentemente. Que tá um falante 4 de 12 Marshall aí, que era o que eu tava habituado a testar. E tem funcionado. E aí você ignora, você bypassa... Não, tá junto. Tá deixando. Junto. E tá funcionando. Foi meio que assim, vamos testar, liga aí, vê aí. Aí o cara, tá bom, não muda por enquanto não. Se o não técnico tá bom, tá no meu ouvido tá bom e tal. Ele deu uma encorpada assim no timbre. É a mesma mandada pro pé pro seu fone? Ou você passa alguma coisa diferente pro seu fone? Mesma mandada. Sai do Sonic R, vai pra aquele DI ali. E dali, tá vendo? Sai o cabo que vai pra lá e já manda pro PA e manda pro monitor. Tá. Entendeu? E vai pra galera toda. Esse aqui, ó... Você colocou o AMI no... Tem uma Pô, música... é bem gradual, cara. Tem uma música que... Eu tô começando a sentir que esse negócio tá dando uma, tá vendo? Também 5, 6 anos pisando pra caramba. Talvez tenha que dar uma apertadinha ali. Mas responde na boa. Eu tive o AMI também na pedaleira. É um pedal sensível pra caramba. Sim. O AMI eu tive. É? Dá umas loucuras na... Sim. Dá umas loucuras na lógica dele. Esse UAMI é melhor do que o AMI, de verdade, né? Porque o UAMI de verdade dá essas doideiras, né? Não é? É. Dá mais doideiras, é interessante. É fogo, cara. A estrada é fogo, cara. E aí, enfim, funciona. Deixa eu ver aqui. Depois eu tenho um banco aqui que também acabo repetindo alguns timbres, mas eu mudo esse clean aqui. Ele tem tipo um 12 cordas, um oitavador bem sutil. Ó, tá vendo? Aí fica meio modulação, mas é... modulaçãozinha eu vou aguda botar ele um fundo. pouco mais... Um pitch shifter aqui um pouco mais... Um balanço, né? O balance dele, o equilíbrio um pouco mais radical, que a galera vai... Ó, bastante radical, ó. Tipo um POG. Né? É tipo um POG, né? Tipo um POG, POGzinho. Interessante. Não uso tanto esse
patch aqui não, mas tá aqui. Esse segundo banco é um banco que você também usa ao vivo ou é um banco Uso. assim? Eu tenho 3 páginas assim, né? Eu não uso tanta variação, mas para evitar ter que voltar pro outro, eu acabo repetindo um drive ali, o solo. Daí você troca de banco e continua tendo alguns tem espaço pra caramba, então eu acabo repetindo. E tem aqui um detunezinho que eu gosto também. É. Ó, ele sem ele, ó. Sim. Deixa eu falar. Compressão eletrônica, 80 total. Né? Funciona. Fica bonito, né? Muito maneiro. Ó. Controlo o delay aqui. E mais? É isso. Pô, maneiro. E solo. De novo. Uma coisa que eu tenho a impressão, né? Porque já tem muito tempo também que eu não toco com pedaleira, não tive essa experiência de tocar ao vivo. Mas eu tenho a sensação também que você acha que você pensa menos no que você tá pisando, Exatamente. né? Porque isso é uma coisa que eu fico pensando assim, com uma porção de pedal, às vezes na hora tu pensa assim, pô, como é que vai ser esse timbre? Qual é a sequência, a cadência, né? Você pode ter um controlador analógico, um Pedrone desse, sim, né? Sim. Que você liga já a configuração que você quer, você vai apertar uma vez só, vai mudar tudo. Aí você imita o que a pedaleira faz, só que não muda analógico. É bem prático também. É legal, eu é legal. Acho bacana. Talvez eu fosse pra esse lado, se eu tivesse... Sim. Um switcher, né? Um switch. Pode crer. Eu já tive um switch de amp também, de 3 amps. Bacana. O triple, né? Tripler. Aquele branquinho da... Um laranja. Sei qual que é. Que aí eu ligava um JCM 800 para solo, já deixava o Memory Man, já deixava o solo pronto. Independente de BPM, de tap tempo, já ficava ali pronto. Sim. E a hora que eu queria o solo, jogava pra ele. Eu comentei isso no último ensaio, que meu setup dos sonhos é ter um JCM 800 só pro solo. É isso, foi isso. É o nível, tipo, zerei a vida. Aí você tinha que levar uma trambolhada. Só pra solo. Um ampli só pra solo. E aí você sente, lembrando dessas experiências com hoje, você acha que tá tudo legal, no mesmo ponto? Ou acho. Você ficou com um saudosismo? Não tô sentindo falta ainda, já tô há muitos anos. Eu tô me divertindo tocando guitarra, cara. Entendeu? Não é aquela coisa de... É o que você falou, pô, agora eu vou ter que ligar o delay e vou ter que ligar o... Claro, se tiver, de repente, um sistemão que o cara, né, o Arthur lá pra mim vai mudar tudo, sei lá, igual o Loureiro lá no Megadeth, que ele não, né? Sim. É maneiro, ótimo, maravilha. Mas, pô... Pra mim tá funcionando, eu tenho controle de tudo, eu improviso se eu quiser, né? Tem isso também, a espontaneidade, você né? pode mudar, você pode né? mudar, Você não tá não quero fazer assim, vou fazer assado, vou meter um âmbito numa música que não tem, tá lá, eu faço. Entendeu? Entendi. Então, essa coisa do espontâneo também eu gosto, né? Eu acho bacana você ter... Pedaleiras mais antigas, normalmente você não conseguia fazer isso, né? Tava ali aqueles 4 bancos e acabou. Pra entrar, você tinha que entrar no menu Edit, aí acabou. Esse esquema de ter dois switches aí é muito legal, de ter um dos pedais individuais você entra aqui e outro pra trocar Stomp, né? O modo Stomp que eles chamam, que são as unidades, né? Aí você desliga o pitch shifter aqui. E tal. Isso é legal pra caramba. Você pode assim, porque às vezes não... Ó, tem um trêmulo aqui que eu nem sabia que eu já tinha botado. Esse não tá controlando, tá controlando delay, né? O controle o pedal de expansão aí controla pro banco todo, né? Pros quatro efeitos que estão aí. Não, aí acho que ele fica associado a um só, né? A um só, pra cada um. Tá. Cara, e eu acho legal mostrar muita gente pergunta, e muitas me perguntam, eu nunca tive, o DOP.
A galera, pô, funciona mesmo, dá pra drop, usar menos. Pode mostrar ele tá como primeiro, né? Justamente pra pegar logo o som limpo da guitarra, imaginei que fazer isso. Se tiver baixinho, muito baixo, você ouve as cordas meio tom acima. Aí tu fica... Dá um estranhamento, Mas né? não tem latência Mas nenhuma, bicho. não tem, cara. Aham. É isso aí. Muito bom. Foi, né? Muito maneiro, muito maneiro. Bom pra caramba. E esse aqui eu acabo tendo um estúdio também. Na verdade, eu tenho um compressor no estúdio também. Esse aqui, o set tá... Eu acabo, né? Fica lá com Esse é o set da viagem. Fica lá, eu não vou ficar levando e trazendo. E esse aqui é legal porque, pô, eu tô meio tom, mas se você quiser fazer uma base mais pesadona, aqui eu tô um tom, aqui um rezão, ó. Ó, dó sustenido, ó. E vai embora, né? Vai até uma oitava abaixo? Vai embora. Aquelas coisas, né? Afinadona. Perde a definição mesmo? Bom pra caralho, hein? Mesmo extremo assim. Mesmo extremo não perde definição no final. É. Vai embora. Aí tu pode botar som limpo também, né? Aí já tem uns... No gravão, no limpo, tem umas... Tá muito baixo também. Tá né? muito Já baixo, foi mas só no muito, né? extremo. Só quando você for no extremo. E mesmo assim no limpo, no drive não escutei nada. Tá Pô, ventando então, já, né? eu acho que pra quem tem dúvida, né, cara? Essa é a hora que o baixista olha feio, eu guardo baixo, vai tomar um café. Lá. E tem um lance maneiro aqui, quer ver? Deixa eu ver, se é esse aqui. Que é o momentary, né? Você, sei lá, botou lá o meio tom que você tá. Só quando você pisa. Quando você pisa. Quer dizer, ele tá meio tom abaixo. Você pisou, ele sai. Entendeu? Eu não uso essa função ao vivo, não. Dá pra fazer uns riffs, umas coisas assim, dá pra bolar umas paradas aí interessantes. Vai criatividade, né? Mas assim, pô, aquela parada de ter uma guitarra meio tom abaixo, As duas que você leva ao vivo é padrão? Padrão, 010. Aliás, obrigado pra Giannini, eu preciso agradecer aqui a galera da Giannini, que pô, há anos... Tá a cordinha ali, deixa eu ver ali. Tá aqui. E a iBox aqui, Correia, pô, enfim, palheta massa, parceiraço também há muitos anos da banda toda. Enfim, esses apoios, esses suportes são essenciais, né, cara? Sim, Pode crer. sim, com certeza. E, pô, eu sou muito grato à galera toda aí que dá essa força. Brigadaço mesmo. Pô, maneiro. E, cara, Acho que é isso. simples e objetivo, né, cara? Melhor tu, né? Pra você tocar guitarra, né? Pra você se divertir e tal. Por enquanto eu tô nessa onda, né? Daqui a pouco vai que eu vou botar uma montanha de... O guitarrista é assim, né? Fala, pô, tem muito tempo que eu não mexo nada. Vou dar um trabalho pro Arthur, vou levar uma porra. Arthur, tá indo, não sei o quê. Agora eu tô numa fase, por exemplo, que eu tô começando a ficar de saco cheio de cabo, assim.
De dar aquela embolada, de não sei o quê, os palcos estão crescendo, a galera tá voltando, né? Legal. Os eventos estão grandes e tal. Às vezes você quer dar uma viagem lá na galera que tá na ponta lá pra, trocar uma energia, não sei o quê. E eu tô começando, eu falei, acho que já começa a valer. Um sem fio, bacana. Um sem fio, voltar a pesquisar isso, ver uma coisa que me atenda e tal. Também aquilo, como são 2 guitarras, não sei nem se eu preciso de 2 transmissores. Às vezes um fica comigo aqui, entra uma guitarra, sai, eu só plugo, desplugo, não sei como é que é o sistema hoje em dia. Ou 2 transmissores, um em cada correia. Tem um... Eu vi em algum lugar, cara, eu acho que é Line 6, que você pisava. Escolhe, né? AB, um AB, aí você troca só a guitarra. Tem palcos assim mais que a gente pega, um pouco menores, que talvez não tenha necessidade, mas a gente fez festivais recentes agora, o Rock Sessions, por exemplo, com outros artistas, tava gente, Fresno, de Ferreiro, CPM, shows lotados, assim, palcos grandes, que deu vontade, assim, falei, se tivesse sem fio aqui, eu ia tocar os aralhos. Pular na galera. Que é isso, né, cara? Se você se divertir, né, cara? Isso é maneiro. Né, claro, vai do músico, né? Por exemplo, eu adoro ouvir o Eric Johnson, mas quando eu vejo eu ia falar nele. Irmão, parece que ele tá fazendo outra coisa, assim, menos tocando guitarra. Eu falo, caraca, ele tá pensando na compra de mês, né, cara? Ele tá muito tranquilo. E é bonito, né? é melódico, lírico pra caramba, mas ele realmente é maravilhoso. E ele é um cara super concentradaço, super, né? E detalhista, tocava de fone over-the-ear, assim, headphonezão. Teve uma época que ele tocava, assim. Ele teve um problema de audição, bicho. Ele ficou montando o estúdio dele com plug de ouro, testando qual fonte, qual corrente. O cara perfeccionista ao extremo, né? E ele teve um problema. Não tem uma história dele da bateria, não tem que estar com 9 volts, tem que estar com uma voltagem. Eu achei... Ele gosta eu cresci achando que isso daí era maluquice, até que eu testei essa porcaria. Não com a maioria dos pedais, mas Fuzz Face. O Tony Bennett responde, mas o Fuzz Face mais ainda. Mas sabe o que acontece? Os caras hoje em dia eu respeito muito isso. Não, e ninguém sabia, né? A galera tudo no chutômetro. Ele foi o cara que parou? Não. Aí alguém mediu e falou, realmente, tá soando diferente, porque o baixo do transistor tá recebendo menos voltagem e tal. Hoje em dia, quando ele falava isso, a galera falava, cara, tem que estar de sacanagem, né? O lance do Hendrix guardando o Fuzz Face de Germânio no congelador. A gente achava bobeira, mas é verdade, porque altera. Altera a característica do componente. Tem um canal gringo de guitarra, você já deve ter ouvido falar do Death Pedal Show. Já. Eles fazem. São 2 caras, inspiração máxima pra gente. Que isso, eu nunca vi esse programa antes. Nunca viu, né? Aí, cara, os caras pegaram o Fuzz Face de Germânio, abriram a latinha dele, e aí vieram com aquela arma de calor, heat gun, tá ligado? Um negócio que tu bota assim, esquenta. E aí o cara começa a tocar, e aí o cara começa a apertar o heat gun em cima do transistor. O som muda, cara. O som começa a ficar todo lameado, todo diferente. Isso é bizarro. E aí diz que o Hendrix intuitivamente percebeu isso, porque foi tocar... Ao longo do do show vai aquecendo. E lugar quente, tocando no, sei lá, Havaí, sabe? Lugar com sol forte. Quem fala muito bem sobre isso é aquele cara que tem o Analog Man, que faz faz mais rap. Faz mais rap. E ele fala, gente, isso daí, ele tem um pedaço no site dele que deve estar no ar até hoje. Sim. E ele testa algumas coisas, porque o americano tem muito esse negócio de festival ao ar livre. Sim. E nos Estados Unidos é aquele negócio, neve no inverno, no Colorado, e o cara fazer um show, sei lá, na Flórida 15, aberto. Né? Então o cara era menos 15 e depois o cara faz show com 40 graus de sol, pegando, úmido. E o time muda, ele fala, gente, você tem que tomar cuidado, inclusive, porque numa parada dessa o pedal pode parar de funcionar. A gente passa por isso um pouco, Aqui a gente passa. Só que a galera, o Fuzz Face é uma coisa bem... Agora é mais comum, né? Mas, sei lá, quando eu comecei a tocar, ninguém usava Fuzz. Então eu li essas histórias e não sabia que pedal é esse. Pra mim é só uma distorção redonda. O Fuzz teve uma baixa, né? Mas ninguém gostava, assim. Ninguém gostava, cara. E assim, aí apareceu... Eu tenho alguns Fuzzes em casa, assim, que eu gosto. Pô, Big Muff, uma vez eu peguei um... Big Muff. O cara tava dando, recusei, porque eu não liguei o nome pros outros. Não, eu vendi o russo, eu tive o russo. Tem aquele Ultimate Octavio. Eu tive um desse. Vendi um amigo, eu já tentei comprar de volta, não consegui. Eu tive um Big Muff russo original dos anos 90, aquele que tinha um switch enorme, assim, um botãozão enorme. Pô, esse vale uma nota hoje. Eu vendi esse por merreca, não valia nada, ninguém dava bola. Aí começou, a galera descobriu que Jack White, Jack White trouxe Big Muff Whammy, né? Hoje eu tenho esse cara aqui da Killer, é um Big Muff, só que é um Big Muff com switches diferentes, pra compensar a perda de LED. Mas não soa tão bem porque é pequeno, né? Tem que ser tem que ser gigante, senão, pô, pra quê? Pequenininho não tem graça, né? Aí tu abre a placa desse tamanho. Tony Bender é um fuzz também? É um fuzz também, ele é um avô do Fuzz Face. É o avô do Fuzz Face. E aí eu tive na Inglaterra, quando vi esse pedal vendendo, só que eu falei, pô,
tá um pouco caro, mas tava na loja. Aí eu cheguei aqui no Brasil e falei, pô, me arrependi, devia ter comprado, tava num preço decente e tal. Aí um cara, o Siba, cantor lá cara, tá vendendo. E eu não conhecia ele pessoalmente. Um amigo em comum falou, cara, o Siba tá vendendo, eu tenho certeza que tu vai gostar. E ele de confiança e tal. Eu falei, cara, é isso mesmo? Aí eu tenho 2 aqui, pô. Aí eu testei pra caramba na internet, porque não ia durar muito, tá vendendo muito barato. Tá vendendo pelo preço da loja lá, que eu tinha acabado de ver. Aí eu comprei. E, cara, eu curto demais ele. Esse é que o Keith Richards usa no Satisfaction? É esse? Não, é o pai dele, é o pai dele. É o pai dele, que é o Marshall Superfuzz. Que foi o primeirão. Aí começou a rodar o Marshall Superfuzz que é um time que foi revolucionário, né? Aquele riff. Esse é o que o Jimmy Page no Might Get Loud pega e fala, cara, isso daqui me deu mais sustain e tal. E dizem, isso eu não consegui confirmar, não vi foto, mas tem 2 amigos meus que sacam muito de LED, falaram que ele usava nessa setagem, assim, o level altão e quase não ganha. Que ele só queria mais sustain em cima do Marshall. Mais sustain, né? Ele não queria super fuzz, assim, tal. Mas eu gosto demais dele, acho ele muito maneiro. Eu gosto mais do que o Fuzz Face. Só que ele não limpa que nem o Fuzz Face. O Fuzz Face tem aquele negócio de você limpar o volume e ficar um som cristalino mais bonito que o som limpo da guitarra sem eles. Maravilhoso, né? O Tony Bennett não tem mesmo, não. Não tem não, ele fica, se tu pegar... Se eu tocar, acho que vai ficar alto, mas enfim. Então manda ver. Eu normalmente uso ele quando o amp tá nesse momento que tá baixo, né? O amp não tá... Abaixo do 1. Eu coloco um drive. E aí, ele muito nem maneiro. Tá tão fuzzeado, né? Mas você tá usando os 2 com o Memory Man aí, é isso? Cara, o Memory Man tá ligado sempre. Tá sempre ligado. A última vez que eu só desligo quando o produtor, mano, tá gravando uma coisa, pô, cara, desliga. A gente não falou quais são as tuas inspirações, quando lá atrás e quem hoje tu olha assim e fala, caraca, cara, são os caras que... Eu tive a sorte, como eu te falei, né, um padrinho músico, então pra mim, eu ver ele tocando de perto, assim, com uma Les Paul, é até uma Les Paul parecida que eu tenho hoje, uma preta, uma Classic, né, e aquilo já me marcou muito, né, então eles eram uma fase de bandas de baile e tal, então eu lembro dele replicando aqueles solos de Beatles, de aquela galera toda, Birds e... Tinha que tocar tudo, né? Tinha que tocar tudo e tocava muito, né, aquela coisa de tocar igual, né, tirar... Tem coisas que ele fala hoje em dia assim, pô, eu tocava errado a vida inteira, descobri que é assim. Hoje que ele descobriu que o Paul Simon fazia um dedilhado que era... Entendeu? Então, assim, aquela coisa perfeccionista mesmo. Então, esse é talvez minha maior referência, né, de músico, né? Ele chegava lá em casa, meu pai tinha um violão que ele não tocava, mas ele ficou em casa e tal, ele chegava lá, tocava, né? Ele morou um tempo lá em casa quando eu ainda estava na barriga da minha mãe, por exemplo. Ele diz, cara, você nasceu ouvindo música brasileira, ouvindo rock, ouvindo tudo, né? Ouvindo folk, ouvindo Paul Simon, Carly Simon, James Taylor, ouvindo Beatles, ouvindo Tom Jobim, ouvindo um monte de coisa. Na barriga da tua mãe você já estava ligado e tal. Então, assim, é forte isso pra mim, né? Pode crer. E, claro, como eu te falei, eu fui vizinho do Kiko muitos anos, aquela experiência de ver o Roupa Nova ao vivo, foda também, uma bandaça, né, impecável e tal, e ele ali também fazendo na minha frente, sem nem saber que eu tava prestando atenção. Né, aquela coisa vai marcando a gente e tal. E, pô, lembro do Noite Cariocas do Barão Vermelho, cara, naquela fase do... Era na Calada da Noite... Acho que né? Que tem o Poeta Está Vivo. Cara, eu lembro nitidamente daquele show me marcando, do Frejá e o Fernando, com um sonsaço de guitarra, a banda toda, né? Mas as guitarras, principalmente, ali me chamando a atenção. Aquele solo lindo do Fernando, né? Que pra mim é um dos mais bonitos, super melodioso e tal. Então o Fernando é uma grande referência também. Page, né, cara? Eu acho ele um mago, assim, em estúdio, aquelas dobras de guitarra, aquelas coisas assim. Ouvi muito também. Adoro o Johnny Marr. Né? Eu gosto essas coisas diferentes assim, com muita identidade, eu acabo me interessando porque você vê a riqueza, né, a possibilidade dentro do instrumento, como cada um, né, acaba se colocando. Outro cara que... E às vezes nem é no momento que aconteceu, vou descobrir anos depois, mas me chama a atenção, eu acabo mergulhando mais e vendo. O Lindsey Buckingham do Fleetwood Mac, aquela coisa dele tocar com o dedo, com aquele instrumento dele. É doido, né, cara? E ligado em Mesa Bug e tal, aquela coisa visceral dele, né, dele...
pô, acho maravilhoso, cara. E além das melodias, né? Eu sou um cara de melodia, né? Eu gosto muito de melodia, né? Aí tem toda aquela galera dos anos 80, né? O cara do Tears for Fears, o Zabal, pra mim, o Fabinho fala, ele não joga uma nota fora. Sim, e é verdade, né, cara? Adoro. Vai replicar aquilo ali. Tu não vai fazer igualzinho. É difícil, cara. Sim. Entendeu? Toca guitarra bem. Os clássicos são os clássicos. O Hendrix é imbatível. Óbvio. Eu não tô falando nesse né? Sim. Jeff Beck, ele. O Blackmore, acho maravilhoso. Vi ao vivo no Maracanãzinho, eu tinha 15 anos. Que legal, cara. Né? Pô, animal, cara. O Slash também foi aquela... Quando saiu o Appetite, eu tinha ali 15 anos. Foi o disco, né? É um disco de cabo a rabo. Sim. Mas eu tenho uma coisa com Guns ao vivo que no Rock in Rio, que teve no Maracanã, ali eu já falei, ao vivo é assim, o Axl e tal. E 85 o Axl já era o Axl? Não, eu fui no de 91, eu fui no de 91, Maracanã. No Maracanã. Mas, pô, eu gosto muito de rock progressivo, né? Né? Esse cara também, você também, pelo jeito, né? Então, o Steve Howe do Yes. Claro, o Trevor Rabin é um cara... A gente cresceu naquela fase do Trevor Rabin. Mas, cara, quando eu tinha uns 15 anos, 14, 15 anos, eu tava numa festa também com esse meu tio, outra galera, primos mais velhos e tal. Eu saí da casa de um deles com uma pilha de vinil. E tava lá o Close to the Edge. Adoro esse disco. Esses discos do Steve Howe. O Frágil, né? Fragile e tal. O Yes Album. E aquele cara, pra mim, é muito único também. Entendeu? Aquela coisa de misturar o clássico com a guitarra, com a outra. O Robert Fripp também tem, né? O Robert Fripp, eu vi aqui o King Crimson e tal. Enfim, eu gosto dessas coisas. Tem alguém da nova geração que você curte? Tem. Pô, outro dia eu encontrei o Matheus, né? A gente se encontrou no aeroporto. Matheus Azato? Encontrei com ele. É monstro, cara. Ele no Rock in Rio arrebentou. Essa apresentação dele. Eu tava lá também. Entendeu? Que timbre lindo. Ele, o cara é incrível, né? E eu encontrei com ele, ele falou uma parada assim, pô, Renato, uma vez eu vi o Rock Marciano, aquele solo teu do Mercador das Almas, que é esse do AMI. Ele falou, eu não sabia nem o que era. Eu falei, que parada é essa? Quer dizer, o solo não tem nada, é simples pra caramba, mas aquele efeito chamou a atenção dele e ele veio falar isso pra mim. Eu falei, pô, cara, como assim, mano? Como assim, cara? Peraí, pô. E tal. E tá essa discussão legal, né? E, enfim, cara, tem muita... Hoje em dia, cara, você abre a internet, tem alguém destruindo a guitarra e tocando destruir a guitarra não é difícil hoje em dia, né? Tipo assim, não é difícil. Os caras praticam pra cacete. Eu respeito muito essa galera que estuda, se aprofunda, igual o Matheus tá criando essa linguagem dele, né? E abrindo o caminho lá fora. Tem altos músicos, né, cara? Sim, pois é. Né? Isso é maneiro, respeito muito, cara. Pode crer. Não é qualquer um que sai, vou pra lá morar e tal, e tentar sorte, estudar e cair na noite. Eu, por exemplo, nunca pensei em fazer uma coisa assim. Eu sempre quis ter a minha banda, o meu lance, né? Minha natureza, são caminhos diferentes. Porque tem um cara de banda. Exatamente. E tem os caras que é do instrumento, assim. E aí pode pegar uma gig, pode gravar, pode virar professor. Mas quem é de banda é de banda. Eu adoro essa coisa da banda. Eu também. Eu odeio tocar solo, bicho. Né? Odeio tocar sozinho, odeio tocar em backing track. Bicho, eu gosto de me dar um baixista dando um dó pedal. A interação, melhor. Né? A interação. Porque o cara é outra intensidade, o cara olha, vou mudar aqui. Então bora fazer um sonzinho aqui, pô? Bora, pô. Né? Que aí a gente fecha tocando, pô. Demorou. Vai subir nos créditos, né? Vou buscar a inspiração dos olhos certos, pô. Tá bom. É o que? Do Oceanide lá, é isso? Do Oceanide lá. Aí. Essa é a introdução, né? Aí entra a voz. Aí tem, ó. Maior, né? Legal, né? Aí tem o B.
clássica, né? Virou uma clássica do repertório. Maneiro. Bom pra caralho, cara. Muito bom. Obrigado, cara, por você ter vindo aí. Muito bom a gente se reencontrar aqui, fazendo isso, né? Tocando e tal. Obrigado. Foi um prazer conhecer, bicho. Muito bom. Bom demais. Papos ótimos, né, cara? A gente acaba falando mais do que tocando. Pois é, não. Mas é isso, é bom, né? Muita história, foi muito né? bom. E essas histórias são muito legais, né? Legal. A galera E, a galera aparece no show aí pra ver como é que funciona tudo ao vivo, né? Com certeza. É o lance. Tem show próximo agora? A gente vai fazer 9 de dezembro. Não, pra dezembro acho que dá. Né? A gente vai fazer 9 de dezembro a Fundição Progresso. Ó, legal, hein? Bacana. Tem outras datas entrando aí. Eu acho que depois dessa coisa da pandemia, a galera tá afim de se reencontrar de novo. Cara, eu tô vendo muito show. Os shows estão lotados e a galera com gás, assim, cantando tudo, participando. Aí que a galera valoriza, né, cara? Depois de 2 anos você não pode cantar um refrão alto, né? Várias vezes assim a gente segura e a galera vem. É uma energia. É aquela coisa do espontâneo, do ao vivo. Pode crer. Quando erra, assim, o Tico até brinca. Aqui é ao vivo. Se fosse algum playback, não teria erro. Mas ao vivo acontece de arrebentar uma corda. Raramente, mas pode acontecer uma coisa assim, né? Claro. Ao vivo é ao vivo. A mágica acontece assim, né? É isso, Manter a gente vivo, né? Pode crer. Muito então, bom, também a galera pode também escutar os discos, né? Estão lá tudo no Spotify, né? O último que vocês lançaram, né? Vale a pena, cara. Tem um single agora recente, né? Agora que saiu depois, né? Tem... Ou é do disco? É desse álbum, do Esperança. Não, a gente lançou dois singles já depois. Um é o Não Existe Salvador da Pátria, com uma galera do Espírito Santo, o Herança Negra. E... que mais? Não, esse single. Foi esse single. A gente tá aprontando um agora, com produção do Vitor Ual, que é um cara que fez o Ilumina o Mundo com a gente, que foi um outro single de 2019, que a gente fez uma parceria com o CVV, Centro de Valorização da Vida. Legal. É uma música que fala de saúde mental, o clipe é até forte, assim, mas que ao vivo ela ganha uma dimensão também bonita, a galera acende as luzes e tal. Enfim, tem todo um... Né, a gente tem essas coisas, né, de vez em quando não, cada álbum a gente escolhe algum single, alguma coisa e dá alguma mensagem. Eu acho que a música tem esse poder também, né? Com certeza. Eu acho até melhor a gente falar através das músicas do que... Sim. Eu acho que a música, ela vem... Acho que quem tem que entender, entende. E você tá passando de uma forma através da tua arte, da tua... Claro, né? E é isso. Aí acho que a galera, né, quem se distanciou, de repente, da banda, que saiu... Que acontece isso, né? A banda sai da TV, a banda dá aquela entre-safra e tal, a pessoa se distancia. Tem muita gente que... passa a ouvir, volta a ouvir e fala, caraca, eu não conhecia, que disco bonito. O disco 6, que a gente gravou em 2017, lá com o Liciel, lá no Fabinho e tal, tem altas canções também. Então, cada fase tem uma sonoridade, isso que é legal com a gente também. A gente não repete muito não, sacou? Então, o álbum Laranja é uma pancadaria, e aí veio o Esperança, que não tem temas políticos, é mais existencialista, assim, mais... outra onda, com guitarras mais limpas, mas, a galera tocando bem pra caramba, altas melodias, arranjos bonitos e tal. Eu acho que é isso que é legal, né? Eu gosto das bandas que tem isso, né? De ouvir uma fase coisa, e tal. Eu não tenho aquela coisa de, o cara mudou, Eu acho que o legal... Pelo menos pra mim, né? Sim, legal. Se eu quero ouvir aquilo... Tem gente que fala assim, faz aquele som. Já fiz, cara. Tá lá, né? É verdade. Tá lá, pega lá o disco lá que tá lá, cara. Pode crer. Né? Não vou emular aquela época lá de novo. Enfim, a gente anda pra... Nossa máquina do tempo, por enquanto, só anda pra frente. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Cara, pra terminar, né? Muito foda, cara. Obrigado. E é isso aí, galera. Se inscrevam no canal, ativa o sininho, dá like e já aprendi a falar isso já no automático agora. Boa. Valeu. Galera.